Hoje nós vamos começar um outro trecho de Hebreus, é Hebreus 10, 32 a 39. Então é um trecho que é menos doutrinário, a carga doutrinária desse texto é menor. Então, nós vamos olhar, é um texto mais leve um pouco, né? Em termos assim de teologia, ele tem uma carga mais suave nesse campo. Sempre tem teologia na Bíblia, claro, né? Qualquer versículo a gente vai encontrar elementos teológicos nele. Mas há textos que têm uma carga mais pesada de doutrina, que são textos mais densos, né? Outros menos. Isso é normal, né? Então nós vamos entrar agora num texto que é um texto mais de encorajamento. É um texto de encorajamento depois de um texto de admoestação. Depois de um texto de alerta, um texto que aponta para perigos, então vem um texto de encorajamento, que é o que aparece agora aqui. Então nós vamos ler Hebreus 10, 32 a 39, e vocês verão pela própria leitura que é um texto mais leve nesse campo doutrinário. Então vamos conhecer aí esse texto, que vamos gastar alguns dias, algumas quartas-feiras, aprendendo o que ele quer nos ensinar. Então fala assim, 32 ao 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Tá bom? Então esse é o nosso trecho aí. Eu dividi esse trecho, como nós temos o costume de fazer, né? Eu fiz a divisão tripartida de sempre. Então sempre que eu consigo, isso na maior parte das vezes é assim, eu consigo, né, fazer o estudo em 3 etapas. É raro não conseguir fazer em 3 etapas, só quando não tem jeito mesmo, quando eu tenho que colocar mais uma etapa, 4 pontos, ou quando não dá para ser 3, eu coloco 2, mas geralmente dá para fazer 3, geralmente dá. Então esse aqui eu dividi em 3 etapas. E a primeira etapa é dos versículos 32 a 34, né, que está aí já o texto, e o título dessa etapa é A Lembrança da Fidelidade Inicial. E é assim, eu tenho que recordar que esse trecho é um trecho de encorajamento. Então, como um texto de encorajamento, é curioso notar isso. O texto de encorajamento, ele é construído sobre lembranças. Ou seja, as lembranças servem para encorajar. Então é interessante aprender isso. As lembranças ajudam o crente a obter encorajamento, a se fortalecer, a se animar.
ele se lembrando de algumas coisas. Então é importante aprendermos isso, porque nós temos a tarefa, de acordo com o que nós já aprendemos em outros momentos aqui na quarta-feira, nós temos a tarefa e o dever de encorajar os irmãos, não é assim? O que diz o texto do capítulo 10, no versículo 25? Que nós devemos fazer admoestações, temos que encorajar os irmãos, tanto mais quanto vemos que o dia está se aproximando. Então nós temos uma tarefa que é uma tarefa pastoral, uma tarefa de conselheiros, nós temos que fazer isso. E o próprio livro de Hebreus nos dá indícios de como podemos fazer isso. Uma das formas é através de lembranças. O autor de Hebreus, ele faz isso, ele mexe com a memória dos seus leitores, ele quer trazer à memória deles algumas lembranças. E isso para quê? É saudosismo? Não. Ele sabe que essas lembranças terão um efeito encorajador. Então é importante aprendermos a psicologia bíblica. As pessoas valorizam tanto, né, a psicologia secular, né? Freud disse isso, Skinner disse aquilo outro, né, e tal, e temos essas concepções todas, mas existe uma forma como a Bíblia vê o funcionamento da mente das pessoas. E aqui, quando o autor de Hebreus ele quer encorajar, ele faz o quê? Ele traz a superfície da mente das pessoas, ele traz algumas lembranças. E isso porque ele sabe, se eles se lembrarem disso, eles se sentirão encorajados a perseverar, mesmo em meio a lutas difíceis. Então a primeira lembrança é a lembrança da fidelidade inicial. Então, olha lá, 32, 33, 34, ele fala: lembrem-se dos dias anteriores, vocês sofreram muito, mas vocês permaneceram firmes, fiéis. Lembrem-se da fidelidade inicial de vocês. Com isso, ele quer estimular a coragem, a firmeza dos irmãos, por meio da lembrança do passado. Não vai dar para ver tudo hoje isso aqui, mas o item 2 é outra lembrança, é a lembrança da gloriosa promessa. A lembrança da gloriosa promessa está nos versículos 35 e 36. Vamos ver lá, o 35 e o 36. Olha lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, qual é a segunda lembrança? É a lembrança da gloriosa promessa. Então, isso está nos versículos 35 e 36. E por último, tem mais uma lembrança. A terceira lembrança está nos versículos 37 a 39. Que lembrança é essa? É a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Quem são os salvos verdadeiros? Os versículos 37, 38 e 39 vão lembrar quem são os salvos verdadeiros, os crentes verdadeiros. Então essas lembranças todas vão ajudar o crente a perseverar. Não precisamos dessas lembranças? Precisamos dessas lembranças. O autor de Hebreus usa essas lembranças para encorajar. Então nós vamos conhecer de perto, aí nitidamente, detidamente, essas lembranças aí, até para o nosso encorajamento também, tá bom? Então qual é a primeira? A lembrança da fidelidade inicial, tá bom? Então nós temos aí os versículos 32, 33 e 34. Vamos ver então primeiro o versículo 32. Como é que ele começa? Lembrai-vos. Olha aí, por isso que a gente está falando de lembrança, né? Começa falando, lembrem-se. Lembrem-se disso. A ênfase é na lembrança. Então, temos que lembrar, ele usa isso com o objetivo de encorajar.
quando você vê outros textos da Bíblia, você percebe que não é somente o autor de Hebreus que usa essa estratégia para encorajar os membros de uma igreja. Outros escritores aqui, eu anotei vários textos do apóstolo Paulo, Paulo também usa esse mesmo artifício, a lembrança do passado, da fidelidade passada, para encorajar a fidelidade no presente. Então é interessante notar isso. O autor de Hebreus usa esse artifício, essa estratégia, né? Ele usa essa estratégia, ele usa esse recurso e o apóstolo Paulo usa também. Então veja, tem um texto interessante, 2 Coríntios 7,15. Veja lá, o Isaac vai projetar 2 Coríntios 7,15. Vejam como é usado aí a lembrança para encorajar. Veja aí, 2 Coríntios 7,15. Veja lá. Aí, passou. 2 Coríntios 7,15. Veja aí, versículo 15. Olha lá. É o 15. Olha o que diz. Aqui falando sobre Tito. Aqui falando sobre Tito que iria visitar a igreja de Corinto. Ok? E olha então o que Paulo fala aqui sobre ele. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais. Está falando sobre Tito. Entranhável afeto é uma forma de falar sobre o afeto do coração. Só que eles falam sobre, o apóstolo Paulo usava a linguagem das entranhas, esplâncna, né? As entranhas. É um afeto que vem de dentro, aqui, né? Então, um afeto muito, muito forte, muito íntimo, do interior da pessoa. Um afeto que vem de dentro. Então, ele fala disso, do afeto entranhável, que vem das entranhas. Cresce mais e mais para convosco. E aí ele fala, olha só, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Então, o apóstolo Paulo, ele traz à memória dos coríntios como eles receberam Tito. Por que ele faz isso? Ele quer encorajar e estimular o quê? Que eles façam a mesma coisa de novo. Olha, Tito se lembra do que vocês fizeram lá no passado. Na verdade, Paulo está trazendo a memória de quem isso? Deles. Olha, ele se lembra de como vocês o receberam com temor e tremor. E ele falando disso, do que eles tinham feito no passado, ele está estimulando aquela igreja a repetir aquilo, a fazer aquilo de novo, pela lembrança do passado. Olha outro texto aí, esse aqui é interessante, Gálatas 1,6. Isaac, coloca Gálatas 1,6. Gálatas 1,6 é a lembrança da firmeza antiga, servindo como estímulo para a perseverança atual. Então, Gálatas 1,6, está aí? Gálatas 1, isso. Aí a lupa agora, né? Tem que apertar a lupa, né? Isso aí, não é? Isso. 1,6. Aqui. Olha só. Olha aqui. Admira-me, ele fala aqui às igrejas da Galácia. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que ele está lembrando que aconteceu no passado aqui? Ele está lembrando que eles foram chamados na graça de Cristo. E eles estavam fazendo o que agora? Eles estavam indo para outro evangelho. Olha, eu estou admirado. Vocês no passado,
vocês foram chamados na graça de Cristo. E agora estão indo para outro evangelho. Eu fico admirado com isso. No passado isso aconteceu. E agora vocês estão se desviando. O que ele quer fazer ao trazer a lembrança que eles foram chamados na graça de Cristo no passado? O que ele quer fazer com isso? Quer fazer com que eles voltem para o caminho da verdade. Eles estavam se desviando. Na Galácia, eles estavam seguindo ensinos legalistas dos falsos mestres. Ainda em Gálatas, veja o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. 4:13. Veja 4:13. Aqui. Ó. Olha só. Olha só. Sobe um pouquinho mais. 13. Isso. E aí a gente vai ler até um pouco mais para baixo depois. Então fala assim: e vós sabeis, olha a lembrança do passado aqui. Olha a lembrança do passado. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Está lembrando? E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, aqui na verdade a palavra provação e tentação é a mesma palavra na língua grega. E essa tradução traduziu como tentação. O certo é provação. Foi uma provação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Está lembrando o que eles tinham feito. Aí veja agora o 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? O que aconteceu com aquela alegria toda que vocês demonstraram em me receber? O que aconteceu com isso? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Ele está trazendo à lembrança deles o que eles tinham feito, dizendo: olha, vocês pararam de fazer isso, vocês agora me tratam mal. Vocês, quando eu cheguei aí e preguei evangelho, vocês me tratavam bem. Eu fiquei doente, vocês se dispuseram até a arrancar os olhos para me dar, se vocês pudessem fazer isso. E agora, eles não fazem mais isso. Eu me tornei inimigo de vocês. Então, por que ele lembra do passado? Para trazê-los de volta ao que tinha sido antes. Então, o autor de Hebreus faz a mesma coisa. Lembrem-se do passado, como vocês eram firmes. E ele faz isso porque tinha alguns que já estavam abandonando. Vamos ver outro texto, Filipenses 1. Filipenses 1:3. Volta lá, Isaac. Filipenses 1:3. Vamos ver os versículos 3 a 6. Veja aí, Filipenses 1:3 a 6. Olha lá. Olha só, de novo aqui, ó. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha a lembrança de novo. Tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja como ele encoraja esses irmãos aqui. Ele encoraja esses irmãos dizendo: olha, eu me lembro da cooperação de vocês no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu me lembro disso, de como vocês foram fiéis desde o começo e ainda são agora. E assim ele está encorajando aqueles irmãos a continuarem assim. Então é muito interessante notar isso. No cristianismo, o passado é muito importante. É importante o passado, porque ele é uma fonte de encorajamento. A lembrança da fidelidade passada. Então, nós podemos lembrar dizendo: olha, quando nós nos convertemos, nós íamos mais à igreja, nós líamos mais a Bíblia, nós estávamos mais envolvidos com a palavra de Deus. Com o passar do tempo, a gente foi relaxando, né? A gente comprou lá um carrinho, começou a ir muito na praia, né?
Compramos lá uma casinha de campo, lá uma casinha lá no interior, começamos muita casinha de campo. A tia mudou para o interior, começamos muito na casa da tia. Né? A coisa foi morrendo. Nós temos que lembrar dos tempos passados e reviver, né? Reviver não só mentalmente, mas reviver na história presente a nossa fidelidade antiga. A gente acordava de manhã no domingo, colocávamos ali um hino para ouvir enquanto nos preparávamos, e escutando aquelas músicas bonitas, né, que tinha antigamente, ouvíamos aquelas músicas e nos preparávamos para ir para a igreja, e saíamos juntos para ir para a igreja, todos, cada um com a sua Bíblia, e chegávamos na igreja, assistíamos ali o culto, passávamos a manhã toda com os irmãos, depois voltávamos à noite, íamos à tarde para o ensaio do coro. Né? O que aconteceu com isso tudo? Hoje, nós vamos à igreja uma vez por mês, nem conhecemos os irmãos, chegamos na igreja e saímos correndo, nem conhecemos ninguém. Nossa vida de igreja é uma vida morta, fraca, a comunhão nossa é nula. Então, a lembrança do passado deve nos encorajar. Temos que reviver aqueles momentos. Temos que novamente ser assim. Nós temos que nos lembrar daquele tempo de fidelidade, de serviço alegre e reviver esses momentos novamente. Então, o autor de Hebreus faz isso aqui. Lembrem-se lá atrás. Lembrem-se como era antigamente. Lembrem-se do que vocês faziam nos primeiros dias. E olha, repitam isso. Deem continuidade a isso. Vocês estão esmorecendo. Muitos de vocês abandonaram a congregação. Muitos de vocês abandonaram a confissão. Não se apegaram a ela, viraram as costas para ela. Não façam isso. Lembrem-se como era e voltem ao que era antigamente. É muito importante isso aqui no argumento do autor de Hebreus. Veja aí o que vem depois. Volta lá para Hebreus. Veja aí Hebreus. Versículo 32, vamos continuar. Ele começou dizendo, lembrai-vos. E aí vem outra palavrinha depois. Que palavrinha que é que vem depois? Lembrai-vos, porém. Por que esse porém está aí? Por que esse porém está aí? Esse porém está aí porque ele é uma ligação disso com o que foi dito antes. Esse porém não está aí por acaso. Ele tem uma função, nesse trecho, é uma função literária, é uma função gramatical. Esse porém está aí fazendo um link, fazendo uma ligação. Então você vê na parte anterior, você vê que é uma parte de alerta. Um alerta acerca do perigo do desvio. Você vê lá, na parte anterior, fala como é o apóstata. Não é isso que nós aprendemos? Nós estudamos na parte anterior, nós vimos o perfil do apóstata, não vimos? É um alerta para nós. Olha, o apóstata é isso aqui, ó. E foi um texto pesado, lembram? O apóstata é alguém que pisa no próprio Senhor Jesus Cristo, despreza tudo que é sagrado. O apóstata é alguém que vai provar o juízo de Deus. Nós vimos um perfil assustador quando olhamos lá para o apóstata. Agora ele faz uma transição dessa parte de alerta, dessa parte aterrorizante, para uma parte de encorajamento. Então ele diz, lembrai-vos, porém. Ou esse porémzinho tem essa ideia, tem essa noção. Vamos fazer uma transição agora. Eu acabei de alertar vocês. Agora eu não vou mais fazer alertas ameaçadores. Agora eu vou encorajar vocês. É uma mudançazinha que ele faz aí com esse porém. Tá bom? Esse porém marca uma mudança. Antes era um texto de aviso, de cautela. Agora é um texto de encorajamento. Por isso tem o porém aí, para fazer essa ligaçãozinha e essa transição. E aí ele fala, lembrai-vos, porém, do quê? E o texto fala, dos dias anteriores. Bom, esses dias anteriores, o que vocês acham? Estavam muito distantes na cabeça deles? O que vocês acham? Muito distantes? Ou eram dias anteriores, mas eram dias mais recentes, meses atrás? O que vocês acham? Sim, ele vai falar isso depois, mas esses dias eram dias muito longínquos, sei lá, 30 anos atrás. Talvez anteriores
Não, mas o que vocês acham que é a duração entre aqueles dias e o presente deles aqui? Quanto tempo tinha? Ele estava se referindo a dias que tinham sido vivenciados há quantos anos, mais ou menos? Uns 20 anos atrás? Olha, lembre-se dos dias anteriores, há 20 anos atrás. É isso? Ou menos tempo? O que vocês acham? Esses dias anteriores eram muito longínquos ou eram dias anteriores mais próximos? O que vocês acham? Mais próximos. Quanto tempo será? Quanto tempo de conversão eles tinham? Quando fala dos dias anteriores, são os dias iniciais da conversão. Lembrem-se dos dias anteriores quando vocês foram iluminados. Então, eles eram crentes de muitos anos ou de poucos anos? O que vocês acham? 15, 20 anos? O que vocês acham? Menos de 15? 68 o livro de Hebreus. Na época de Hebreus, os apóstolos acho que já estavam bem já no finzinho já. Estavam já bem espalhados já. O apóstolo Paulo já tinha morrido nessa época. O apóstolo Paulo já tinha morrido. João estava vivo. Os outros a gente não sabe. Pedro já tinha morrido. Pedro e Paulo já tinham morrido. Quem mais tinha morrido? Tiago já tinha morrido. O Pedro, Tiago já tinham morrido. João ainda estava vivo. Morreu bem mais tarde. Foi para morrer. Mas a gente não tem uma ideia clara, né? Aqui esse texto não dá ideia de quanto tempo são esses dias anteriores. Esses dias anteriores, eles têm quanto tempo? Segura aqui para mim. Meu pai ele só me liga quando eu estou pregando. Não. Depois eu ligo para ele. É que está tocando aqui, fica me incomodando. Mas vejam, esses dias anteriores não dá para ser muito tempo, mas também não dá para ser pouco tempo. Por quê? Porque nós temos no livro de Hebreus alguns sinaizinhos do tempo já decorrido. Quer ver? Se vocês olharem, vocês vão se lembrar agora de um texto que a gente estudou faz tempo aqui, que é o capítulo 5, versículos 11 e 12. Os 5, 11 e 12 dão uma dica para nós. 5, 11 e 12. Veja aí, 5, 11 e 12. Olha o que fala. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Ele fala, e difíceis de explicar, porque o que ele queria dizer eram coisas difíceis de explicar. Ele fala, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. A culpa não era da matéria e nem do professor, a culpa era dos alunos. A matéria era uma matéria fundamental, eles já tinham que ter aprendido. O professor ou os professores eram bons, mas os alunos não tinham jeito. Os alunos eram demorados para assimilar as coisas. E aí, olha só, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha lá, já passou um bom tempo desde a conversão de vocês. Já era para vocês serem mestres. E vocês ainda, eu tenho que ensinar o beabá para vocês. Considerando o tempo decorrido, vocês deviam ser professores. E, no entanto, eu tenho que ensinar vocês o alfabeto. Já era para vocês serem mestres de literatura. E eu estou ensinando para vocês o abecedário. Então, esse trechinho aqui mostra que
Os dias anteriores não eram tão recentes. Eles já eram crentes, já faziam tempo. Tempo suficiente para eles se tornarem mestres. Quanto tempo vocês acham que demoraria para um novo convertido se tornar mestre em teologia? Se ele for dedicado. Se não for dedicado, 300 anos não é suficiente. Mas se ele for dedicado, quanto tempo ele ser um professor na igreja? A pessoa se converte hoje. Aí passa um tempo e ele se torna professor na igreja. Quanto tempo vocês acham que precisa? 10 anos? Vocês acham? 2? 5? 3? Quanto tempo demora para um crente dedicado se tornar professor na igreja? O ideal. O ideal. Cara maduro teologicamente. Maduro na vida, né? Maduro na vida cristã e maduro na doutrina. Quanto tempo mais ou menos? 10 anos. 3 anos. Assim, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele os criticou porque eles eram imaturos, bebês. E ele falava, vocês deveriam já estar comendo alimento sólido, mas vocês são bebês, e já era para vocês serem maduros. Eles tinham 3 anos de conversão. 3 anos. Mesma coisa. Mesma coisa. Ou seja, o crente é de se esperar que o crente, depois de 3 anos de convertido, já seja alguém maduro. Já seja alguém maduro. Já seja alguém que conhece a palavra, já sabe lidar com ela, já talvez não seja um pastor, já um líder, um mestre na igreja, mas já conhece tudo, já sabe tudo. Não é mais enganado, já amadureceu. 3 anos. 3, 4 anos já. Vocês veem esses caras, ele é novo convertido, está na igreja há 10 anos ainda. Ele é fraco. Oi? Tendo em vista o ensinamento que tem por aí. 10 anos. Não, se não aprende nada, você vai numa escola que não ensina nada, 20 anos você vai sair de lá analfabeto. Exatamente. Você vai numa escola que não ensina nada, sai de lá, você entra com 7 anos, sai com 35 e não sabe soletrar gato. Não, porque não aprendeu nada. Agora, aqui, nós temos aqui o autor de Hebreus como mestre, e em Corinto tinha lá o apóstolo Paulo, né? Que escrevia a igreja, que falava a igreja, enfim, tudo mais. Tinha todo um ministério ali junto àqueles irmãos. Agora, ele diz, olha, já era para vocês serem maduros. E o autor de Hebreus também fala, já era para vocês serem maduros. Então, os dias iniciais, os primeiros dias, não eram dias muito distantes. Não era ali meses. Mas devia ser coisa já de uns 3, 4 anos. Uns 3, 4 anos já devia ser. Para ele exigir essa maturidade aqui. E outra coisa, quer ver? Dá uma olhadinha no capítulo 10, agora vocês vão lembrar porque está mais perto agora. Olha o 10, 26. Olha o 10, 26. Olha para quem ele fala aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o quê? O quê? Ou seja, ele está escrevendo para crentes que tinham o quê? Pleno conhecimento. Eram crentes que já conheciam profundamente a teologia. Eles tinham qual é a palavra mesmo? Epignosis. Eles tinham o conhecimento completo. Se vocês abandonarem a fé, viverem no pecado da apostasia, depois de receberem todo esse conhecimento, aí não tem mais o que fazer. Então, os primeiros dias não estavam tão longe, não estavam tão perto. Mas eu calculo aqui, mais ou menos,
uns 3 ou 4 anos. Mais ou menos isso. Já era para serem mestres, já era para serem homens e conheciam a palavra profundamente, serem firmes ali. E já tinham pleno conhecimento. É diferente da pessoa que se converteu agora, não sabe nada. Então ela é enganada facilmente, qualquer pessoa que chega leva embora. Mas não, esses aqui não. Esses aqui eles tinham pleno conhecimento. Conheciam profundamente. Estavam na igreja, estavam vindo sempre ali, aprendendo. Isso eles tinham. Então, eram crentes que não tinham se convertido há alguns meses apenas. Bom, muito bem. Essa é uma sugestão. Eu acho que 3 ou 4 anos. Agora vejam, os dias anteriores, depois de o quê? Iluminados. O que é iluminado em Hebreus? Em Hebreus, o que é iluminado? A pessoa que adquiriu conhecimento. Conhecimento acerca do quê? Do Evangelho. Tá? Em Hebreus, é possível alguém iluminado abandonar a fé? Em Hebreus? É possível ou não é? É possível. Em Hebreus é possível. Por quê? Hebreus capítulo 6 fala, eles foram iluminados e caíram. Por quê? Em Hebreus, iluminado é conhecimento. Eles receberam uma iluminação no sentido doutrinário, conheceram o Evangelho. Então, eles foram iluminados nesse sentido. No sentido paulino, iluminação é uma coisa mais profunda. No sentido paulino, iluminação é a remoção da cegueira espiritual. É a conversão mesmo. Então, quando Paulo fala de iluminação, é uma coisa muito mais profunda. É a remoção da cegueira espiritual. A pessoa vê. Ela contempla a luz do Evangelho, da glória de Deus na face de Cristo. Se ela é judia, ela lê a lei, ela não entende a lei. Mas quando ela se converte, o véu é tirado. Ela enxerga, ela é iluminada. Deus diz, haja luz. E Ele mesmo brilha no coração da pessoa. Então, em Paulo, a iluminação tem um sentido muito mais profundo. Aqui em Hebreus, a iluminação é algo que tem mais a ver com conhecimento. A pessoa conheceu algo. Antes não conhecia, estava no escuro, agora conhece. E Hebreus 6 fala que é possível a pessoa ter esse conhecimento e cair e nunca mais voltar. A gente conhece gente assim, não conhece? Eu conheço pessoas que sabem o Evangelho de cor, que explicam para você o Evangelho. E não são crentes. Vocês conhecem gente assim? Pessoas que sabem o Evangelho, explicam para você o Evangelho e não são crentes. Muitas vezes ainda fala, por isso que eu digo, afirmo que isso tudo é uma besteira. Exatamente, ainda fala isso. Ainda fala isso. Mas tem... eu me lembro que alguns anos atrás eu li um livro, esqueci o nome dele, do autor, me veio agora à mente. Eu fiquei impressionado com o que eu li dele. É um livro chamado História da Revolução Francesa. Como é que ele chama esse cara? Meu Deus, esqueci o nome dele. É um francês, é claro, mas é um francês, um autor clássico até, muito bom. E eu li esse livro, História da Revolução Francesa. E olha o que ele falou, eu nunca esqueci disso. Ele é ateu. Ele falou o seguinte, existem, ele disse, muito poucos cristãos, ele falou, no livro dele, História da Revolução Francesa, porque ele fala que havia alguns cristãos na Assembleia Constituinte na França, na época da Revolução. E ele fala, havia alguns cristãos nesse grupo. E ele fala, há muito poucos cristãos. E ele fala, o cristão é alguém que deposita sua confiança de salvação unicamente em Cristo. E em nada mais, e em ninguém mais. Esse é o cristão verdadeiro, ele disse. E ele fala, há pouquíssimos cristãos mesmo, ele fala. E ele diz, eu busco a minha paz alhures. O que significa alhures? Em outros lugares.
Ele fala, eu não sou cristão. Ele chama Jules Michelet. Acertou, filhota. É miserável. Isso aí. Jules Michelet. Isso aí. Não. Jules Michelet. História da Revolução Francesa. Eu li esse livro há muitos anos atrás. Mas eu guardei essa frase que ele fala. Ele fala, olha, ele fala assim, o cristão é o homem que deposita a sua confiança para a salvação unicamente em Cristo, ele falou. E ele disse, há poucos cristãos. E pregou. E falou o seguinte, eu busco a minha paz alhures. Eu não sou crente. Eu busco a minha paz em outros lugares. Mas ele conhecia, ele entendeu o Evangelho. Coisa que você pergunta para crente e não sabe. Você chega para crente e fala assim, você vai para o céu por quê? Porque eu estou pagando preço. O cara fala isso. Eu escutei isso de pastores. A salvação é pela fé? É pela fé. Só a fé? Não, tem que fazer sua parte. Jules Michelet, ateu, entendeu. E o pastor não entendeu. Então, o que nós vemos aí? Nós vemos pessoas que são incrédulos e que têm entendimento, compreenderam o Evangelho, mas não creram. Eles entenderam, mas não creram. Acontece, é possível isso acontecer. É possível. O autor de Hebreus fala de pessoas que foram iluminadas, mas depois fizeram o quê? Viraram as costas. Então isso pode acontecer. Aqui ele fala, olha, lembrem-se dos dias anteriores, sabe-se lá, 3 ou 4 anos, em que depois de iluminados, ele fala, vocês tiveram a compreensão, vocês entenderam o Evangelho. Isso aconteceu com vocês. Antes era tudo escuridão, agora não. Vocês conheceram o Evangelho, entenderam o Evangelho. E aí vem a sequência. Veja o que ele diz. Sustentastes. É o que vem aí. É isso? Depois de iluminados, sustentastes. O que é sustentar? Aqui. O que é sustentar? Suportar. Suportar. No português essa é a ideia, né? Suportar, aguentar, né? Aguentar. E a ideia presente aqui é essa, só que é assim. A ideia é suportar, só que, presta atenção. A palavra que aparece aqui é hipomeno. Meno, no grego, o verbo meno, no grego, significa permanecer. Tá? Então, se eu estou aqui, sai daí, Marcos. Permaneço aqui. Saia, Marcos. Não vou sair. Eu estou praticando esse verbo, meno. Eu estou permanecendo aqui nesse lugar. Quando eu falo hipomeno, que é a junção da preposição hipó com o verbo meno, aí muda um pouquinho o verbo. Significa permanecer além do tempo esperado. Todo mundo vai embora e eu ainda estou aqui. Aí não é só permanecer, é permanecer além do que todo mundo imaginava. Isso é hipomeno. Meno é permanecer. Hipomeno é permanecer mais do que os outros esperavam. Vai todo mundo embora. Acabou o culto. Que horas? Eu meno aqui. Até que horas? Até as 9. Deu 9 horas, olha lá. Todo mundo vai embora. Aí o pastor Nicolas vai na padaria, fica lá com a Isabela, come ali um lanchinho, volta para a igreja onde ele mora, e aí ele entra aqui, eu estou aqui ainda. Você ainda está aí? É hipomeno. Já não é mais meno. Que raio de sogro é esse? Ainda está aí? Que cruz, né? Eu pensei que tinha me livrado às 9, já são 10, né? Ou seja, não é mais meno, já é o quê? Hipomeno.
É mais do que permanecer. É permanecer além do esperado. Jesus, por exemplo, os pais foram embora. Lembram? Foram no templo. Foram embora. O que Jesus fez? Meno. Hipomeno. Ele permaneceu além do esperado. Então o que acontece aqui? Note bem, quando o texto fala sustentastes, é hipomeno. Eles permaneceram além do que imaginavam. Permaneceram onde? Se vocês olharem na sequência, olha aqui, ó. Sustentastes, vocês permaneceram, fazendo o quê? Lutando. Olha, já era para vocês terem desistido da luta. Vocês já apanharam tanto que já era para ter jogado a toalha. Não era para vocês estarem mais no ringue. Já era para vocês terem dito, não, eu saio do ringue. Eu saio. Eu não permaneço. Mas eles, mesmo ali lutando e tomando soco, não saio. É o Rocky Balboa. Apanha. Sai. Desista. Não. Saia do ringue. Não. Você permanece? Não. Eu não meno. Eu hipomeno. Eu permaneço além do que vocês podem imaginar. Mas já era para ter desistido. Já apanhou demais. Hipomeno. Eu fico além. Todo mundo cai fora do ringue. Todo mundo pula no mato. Não, joga a toalha e sai. Eu não. Eu permaneço. Agora, o que ele está falando aqui? Eles tinham feito já isso. Ok? Eles já tinham hipomeno já no passado. E quando você lê o restante, o 33, você percebe que a coisa foi feia. Foi ou não foi? Olha lá. Expostos como em espetáculo. Olha isso. Opróbrio, tribulações. Sendo participantes dos que foram tratados. 34. Alguns encarcerados e eles tendo pena dos encarcerados. Aceitaram com alegria o espólio dos bens. Sabe o que é isso? Você perder sua casa. Já imaginou? Perder. Acabou. E acontece tudo isso. E eu, não. Hipomeno. Eu fico além do que o pessoal pensa. Esse cara não aguenta mais um dia. Aguento 10. E eu fico aqui. Mas já é para ter sido às 9. São 11. E eu estou aqui. Opa. Mas não estou aqui assim. Eu estou aqui assim, ó. Tá. Ele vai sair. Tá. Agora sai. Já era para ter saído. Eu hipomeno. Eu fico mais do que esperam que eu fique. Eu vou além. E aí, o que vocês acham? Eles foram bons ou não? Esses crentes aqui. Vocês acham? História bonita ou feia? Crente macho. Esses aqui não era ui, não. Palavras machucam. Não. Mas isso aí não. Pastor, falaram mal de mim na escola porque eu sou crente. Você olha assim. Esse aí não aguenta um tapa. O crente verdadeiro, aqui, o exemplo aqui dos hebreus, é hipomeno. Permanecem debaixo de paulada e não saem. Agora notem, o texto fala assim que eles permaneceram, ficaram por muito tempo, e note bem, ele fala isso para quê? Porque eles estavam mais ficando. Então ele cita o passado para quê? Para encorajar eles a voltarem a ficar. Vocês estão saindo. Cadê o hipomeno? Voltem.
Voltem para aquela postura de hipomeno, de permanecer, haja o que houver. Dá uma olhadinha no 12:4. Olha o 12:4. Isaac, joga o 12:4. Olha só porque ele fala que eles têm que permanecer mais. 12:4. Por que eles tinham que permanecer mais? Olha lá, leia e depois responda. Porque dava para aguentar mais. Porque dava para aguentar mais. Olha o 4 e responda. Por quê? Ainda não tinham chegado nem a sangrar. Mas nem começou a sangrar ainda. E já saíram. O que é sangrar aqui? Morrer. Sangrar aqui é morrer. Vocês não chegaram a sangrar ainda. Vocês só perderam os bens e apanharam um pouco. E foram presos. O que é isso? Não é nada. Vocês foram presos, perderam os bens e apanharam um pouco. E passaram vergonha. E já estão saindo fora. Nem começaram a sangrar. Não dá assim, não dá. Vocês já imaginaram essa mensagem hoje em dia? Vocês acham? Essa mensagem hoje em dia. Qual seria o tamanho das igrejas com essa mensagem aqui? Quantos membros iam ter as igrejas com essa mensagem aqui? Vocês acham? Uns 3.000 membros, será? Congresso de avivamento, quantos mais ou menos vocês acham? Uns 5.000, 10.000? Nem uma van. Não ia lotar uma van. Ia lotar uma van. É brincadeira isso aqui? Qual a relação do cristianismo atual com o cristianismo autêntico? Eu não consigo ver. Vocês vão me desculpar. Eu posso ser um grande pessimista, mas eu não vejo cristianismo autêntico hoje em dia. Não vejo. Eu vejo barulho, baderna, gritaria, mentiras, invenções, escândalos. É o que eu vejo. É o que eu vejo. Não vejo isso aqui. O autor de Hebreus teve coragem de falar isso. Assim, olha, vocês já aguentaram no passado tudo isso aí, prisões, perda de bens, vergonha, cárcere, tudo isso vocês enfrentaram, mas permaneçam, porque vocês não chegaram ainda nem a sangrar. Vocês têm que permanecer. É uma forma de encorajar bem peculiar, não é? Bem peculiar. Ele fala, vocês permaneceram no passado e enfrentaram grande luta, voltando lá no versículo 32, grande luta, a expressão que aparece ali, é uma expressão ligada a combate atlético. Luta, tem luta, como é que chama aquelas lutas? Luta nas Olimpíadas, o que é? Tem várias lutas nas Olimpíadas. Né? Luta olímpica, não sei. Tem vários tipos, né? Aqui a ideia é de uma luta olímpica com público. Como é que eu sei que é uma luta olímpica com público? Como é que eu sei? Ó. É uma luta olímpica pública. E eles ali, ó, e eles aguentando ali, ó. Ripomeno. E não sai. Desiste dessa luta. Bate aí. Como é que faz? Na luta você bate assim, desiste, né? Aí você sai. Não sai não. Perseverança. Vocês sustentaram grande luta, um combate atlético público. Vocês aguentaram isso publicamente, um espetáculo diante de todos. Vocês aguentaram isso aí. E o que mais vocês sustentaram? O que mais vocês aguentaram? Grande luta e o que mais? Sofrimento. Vocês aguentaram sofrimentos. Aqui é fácil, né? É sofrimento. Sofrimento é dor. É dor, humilhação. Sofrimento envolve tudo isso. Não é só o desconforto físico, mas o desconforto emocional também. É vergonha, é humilhação, é ameaça, é medo. Tudo isso é sofrimento.
Se vocês olharem o 13:13, vocês vão ver como a carta terminando, hein? A carta terminando, olha como a carta caminha para o final, no 13:13. Olha só. Olha aí, olha aqui, começando aqui em cima. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta de Jerusalém. Significando o que com isso? Que ele rompeu com o judaísmo. Os hebreus queriam voltar para onde? Para o judaísmo, para dentro da porta do judaísmo, Jerusalém. Ele falou, ele sofreu fora da porta, ele rompeu com o judaísmo, ele rompeu com essas coisas. Agora, aí vem, saiamos, pois, a ele, vamos até onde ele está, fora do arraial, ou seja, abandonemos também o judaísmo, ele está dizendo para os hebreus, saiam do arraial judaico. O Senhor Jesus morreu fora do arraial judaico, fora da cidade. Saiamos na direção dele, para fora dessa cidade, fora do judaísmo. E como que eu faço isso? O texto fala, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu... O que está escrito lá? Vitupério. O que é vitupério? Vitupério. Se eu tivesse um filho, ia chamar Vitupério. Vitupério Granconato. É o seu nome. Eu sabia disso. Hã? Eu sabia disso. Você acha que... Eu sabia que o senhor ia dar esse nome, não te deu filho. Deus sabia e falou, não vou dar, porque senão esse moleque vai ser frustrado. O que é vitupério? Desgraça. O quê? Vitupério é insulto, e é desgraça. Olha o que o autor está falando aqui. Olha, vocês no passado, vocês sofreram, vocês padeceram. Agora vocês querem entrar na cidade de novo para praticarem o judaísmo. Não façam isso. Jesus saiu da cidade e sofreu fora da cidade, fora da porta. Sabe o que temos que fazer? Vamos segui-lo. Vamos deixar a cidade para trás. Vamos deixar Jerusalém e seu templo para trás. E vamos seguir Jesus, lembrando. Nós vamos segui-lo carregando sobre nós os insultos que caíram sobre ele e as desgraças que caíram sobre ele. Esse é o nosso papel. Vamos até ele? Vamos. Ah, prosperidade? Ah, doce ilusão. Ah, vibração? Ah, festa. Vamos segui-lo? Vamos? Ele sofreu fora da porta. Vamos romper com o judaísmo, vamos romper com essas cerimônias todas, vamos romper com esse desejo de voltar para as pompas lá do templo, vamos romper com isso. E vamos na direção dele, levando, sofrendo, como ele sofreu, a sua desgraça e sofrendo os insultos que ele sofreu. Vamos levar o seu vitupério. É isso que temos que fazer. E de que modo? De modo perseverante, sem recuar, seguindo em frente. Não é um tradutor meio chato, né? Colocar vitupério a escolha de uma palavra meio não usa, né, essa palavra. Essa palavra não é usada. Mas notem bem, a vida cristã tem essa dimensão, né? A vida cristã tem essa dimensão. Então, o autor de Hebreus, ele faz o quê? Ele fala, olha, gente, vocês estão querendo voltar para trás. Não façam isso. Lembrem-se dos dias de firmeza. Foram dias gostosos? Não foram dias gostosos. Vocês têm que voltar para aqueles dias difíceis e permanecer firmes lá. Tem que lembrar da firmeza do passado, sabendo que esse é o caminho certo. Quem segue a Jesus faz isso. Quem segue a Jesus leva o seu vitupério. Então, vocês no passado estavam assim, estão recuando agora. Não façam isso. Permaneçam seguindo a Jesus, indo até Ele sempre, rompendo com a cidade que fica para trás, rompendo com a Jerusalém que fica para trás, saindo fora da porta
e sempre levando a vergonha, a humilhação, o insulto, o sofrimento e a desgraça que caiu sobre ele, experimentando em grande medida as mesmas coisas. Isso é ser um crente. É assim que o crente vive. Não é fácil, não. Vocês pensam que ser crente é fácil? Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Cada dia. Pegue a sua cruz e siga-me. Vitupério, insulto e desgraça. Vitupério. Isso é cristianismo. Vocês querem encarar? Isso é cristianismo. Vamos nessa? Ripomeno ou... mais ou menos, né? Ripomeno ou malmeno? Não, né? Ripomeno. Permanecer além do que alguém poderia imaginar. Ok? 9:16. Passei da hora hoje, hein? Mas pelo menos falamos de vários versículos, né? Acabamos o versículo 32, né? Acabou 32, já é um grande passo, né? Mas eu não consigo nem acabar um versículo, hoje acabei o versículo inteiro, né? Então estou melhorando a minha performance e está indo bem, né? Ok. E vocês aí? Não, vocês nunca reclamaram, então eu vou nessa, né? Vou nessa. Então algum dia você vai falar: pastor, mais rápido, não aguento mais ficar patinando num versículo só, né? Mas vocês não estão reclamando? Então vamos embora. Tem muita coisa para aprender, né? Muita coisa para aprender. Não podemos desprezar esses detalhes todos, né? São detalhes muito ricos. Passar por cima dá dó, não dá dó? Passar por cima, vamos correr. Não. Vamos, né? Como é que se come uma comida fina, né? Como é que eu como uma comida fina? Eu boto na garganta e engulo? Não, eu vou saborear, né? O tiramisu, né? Eu vou, né? Demora para engolir, né? Ali, pá. A Simone falou que eu comi. Eu comi, né, mano? Simone falou que eu comi. Então, é assim que come, é assim que se alimenta com a Bíblia, né? É um tiramisu, né? Então você vai ali, pá. Aquele gosto, tem um gostinho de cafezinho, não tem? Cafezinho, chocolate, e vai, não. Vamos fazer a noite do tiramisu aqui na quarta-feira. Mas vai ser na quarta-feira, só para nós. Quem não vem, não vai ter, não. E tem que ripomeno, não é vem uma vez e vai embora depois. Tem ali aquela firmeza, né? Vamos fazer a noite do tiramisu? Vamos, Simone? Vamos fazer? É difícil fazer tiramisu? Eu não sei, quem sabe fazer tiramisu aqui? Você sabe fazer? Cadê aquela moça que faz bolo? Você faz tiramisu? Olha lá, pronto aí. A gente faz uma vaquinha, né? E faz tiramisu e olha aí, né? Vai ser a noite do tiramisu. Faz aqui o estudo bíblico e depois tem tiramisu para todo mundo. Tá bom? Vamos combinar, hein? Vamos combinar. Gente, fazer oração? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo maravilhoso, que nos enriquece, que nos anima. Ó Deus, ficamos envergonhados, na verdade, quando olhamos para a nossa vida cristã. Nós, por sua bondade, temos vivido tranquilos. Sabemos que é bondade do Senhor. Sabemos que não temos que procurar o sofrimento ou reclamar porque temos paz. Sabemos disso. Mas, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor dê a cada um de nós a sabedoria para incorporar esse versículo e esse ensino, para que, se acontecer no futuro, próximo ou distante, de sermos perseguidos mesmo, como esses cristãos foram no passado, não apenas zombarias que nós experimentamos no dia a dia, não apenas a rejeição que experimentamos por aí, mas algo muito pior: prisões, confisco de bens, perseguições pesadas, vergonha, humilhação de um nível difícil demais para ir em frente. Nós pedimos que essas coisas todas temos aprendido, que elas fiquem em nós e que elas criem em nós, com o passar do tempo, uma grande estrutura espiritual,
uma forte estrutura espiritual, para que nesse dia, se esse dia chegar, nós permaneçamos, como aprendemos hoje, firmemente, mesmo debaixo de uma prova difícil. E desse modo glorifiquemos o seu nome, desse modo mostremos o que é o verdadeiro cristianismo a esse mundo em colapso. Ajuda-nos, Senhor. Não permita que esses estudos passem apenas por nós, como vento, e se dissipem. Não, mas que esses versículos todos sejam gotas, ó Deus, de verdade, sejam como que blocos pesados de verdade, construindo em nós uma grande muralha de firmeza, de coragem, de solidez para enfrentar o dia difícil. Suplicamos essas bênçãos. Faça com que aprendamos e tenhamos a estrutura espiritual adequada para honrarmos o nome de cristão. Leva-nos agora em paz para casa, dá-nos uma noite tranquila e um restante de semana na sua presença. Em nome de Jesus pedimos. Amém.